Aqueles que eram enviados, muito rapidamente percebiam que o retorno para o seu lugar de origem era inviável. Era inviável por razões óbvias. As viagens, no início, duravam em torno de 30 a 60 dias. Aqueles que tinham maiores conhecimentos de astronomia, e isso vários povos africanos têm conhecimentos de astronomia, durante a viagem observavam o trânsito, a rota que os navios faziam e pensavam que, se talvez tivessem condições de pegar uma outra embarcação, se lendo as estrelas, poderiam retornar. Alguns observavam isso, mas eram colocados num território totalmente novo, dentro de uma lógica social, de uma vida social totalmente nova e, sobretudo, marcada pela violência, porque ninguém se predispõe a ser escravo. Para construir, transformar um ser humano num escravizado, é necessário elaborar um sistema de castigo, um sistema de coerção à base da violência e da força, que a gente pode chamar de pedagogia. Uma pedagogia, um modo de ensinar, de converter aquele ser humano livre em um ser escravizado. Então, pensando nisso tudo, o meu retorno é inviável, eu estou desterrado, sem terra, sem o meu lugar, sem o meu chão, num lugar que eu não conheço. Eu vou começar a aprender a conhecer por uma necessidade de sobrevivência. A outra questão era a profunda violência, e que levava a um sentimento de desumanização. Não que os africanos escravizados fossem inumanos ou se tornassem sem humanidade, mas aquele que o convertia num ser submetido também se desumanizava, porque o branco não desumanizava os outros brancos, mas passou a desumanizar os negros. Na medida em que desumanizava o negro, aquele europeu também se desumanizava. Ele também se rebaixava do ponto de vista da sua condição de ser humano pleno, porque para você transformar o outro num ser submetido, você tem que empregar a violência, e não há forma de desumanização maior do que a violência física, sobretudo. Aqueles que eram submetidos a essa violência depois introjetavam um sentimento de terror, de medo absoluto, de ter que passar novamente pela viagem e pelas violências. Então, apenas o medo também de ser submetido a novas violências era uma forma de vergar não o corpo, mas a alma. Aquele que nascia 3 gerações após o início da escravidão já vinha com um DNA modificado, já vinha com a alma modificada, não com predisposição a ser escravizado, mas compreendendo com muito mais facilidade quais eram os códigos daquela sociedade. Muitos, durante tempos, viveram sob uma fatalidade, que é a fatalidade de ter nascido já escravo. Uma coisa é você capturar uma pessoa e submetê-la à força durante 10, 15 anos, digamos, ou às vezes para alguns durante a vida inteira. A outra coisa é aquele ser que nasceu já na condição de escravizado e observou desde a sua tenra infância como funcionava aquela sociedade. Imagina para uma criança de 3, 4 anos sair ao pátio
de uma casa grande e ver o próprio pai sendo violado física e emocionalmente. Imagina o impacto na psique dessa criança, na compreensão de mundo dessa criança. Era algo assustador. E além de ser assustador, depois de um tempo, passava a ser normal, comum, a regra. E aí nós podemos falar de uma fatalidade da alienação. Alienar-se é sair de si, é ser remetido para fora de si. A condição do escravo é aquele cuja existência pertence a outro, não pertence a si próprio. É aquele cuja existência foi alienada. Um carro alienado, para quem compra carro a prazo, como eu, sabe que aquele carro que você está usando, mas não é seu, né? Vem o nome do banco e do lado escrito alienado. Aquele carro não é seu. O carro a prazo. Então, esse termo ainda hoje é utilizado para compra de bens móveis. Mas no passado eram bens semoventes, seres humanos. Ao mesmo tempo, essas pessoas tinham que não tinham, mas se vocês puderem ficar mais para o lado de cá, ou abrir um pouco mais para também terem visão lá. Aquilo que caracteriza o humano, e o humano, independente da sua origem racial, étnica, é o sentimento de autopreservação. Os seres vivos querem viver. Os seres humanos buscam a vida, sempre. A autoconservação, a autopreservação. Só numa sociedade muito perversa, como essa em que a gente está vivendo hoje, é que determinadas pessoas fazem opções inconscientes pela morte. Mas eu fui esses dias para ver minha irmã e quando cheguei ela já havia falecido. Mas a narrativa das minhas sobrinhas é que ela lutou até o último segundo para viver, para sobreviver, para continuar vivendo, mesmo que o seu corpo estivesse em processo de deterioração absoluta. E isso é característica humana. E, por último, é a reconfiguração que esses homens e mais tarde essas mulheres, nessas condições todas adversas, desenvolveram para continuar se autopreservando. Então, reconfigurar o que a gente pode chamar de laços de pertencimento, que é saber de onde você veio, quem é você e quais são os seus. Mesmo que esses seus não o sejam do ponto de vista de uma origem no mesmo ponto na África, passava a sê-lo em função das condições às quais todos estavam submetidos, ou seja, a escravidão. A escravidão não foi um fenômeno qualquer, era uma organização mundial. A escravidão foi um sistema mundial de submissão de pessoas. E estava distribuída na geografia, desde a Argentina, da Patagônia até o Alasca, num determinado momento. E estava desenvolvido e organizado também para aqueles africanos que eram remetidos para a Europa, e não foram poucos, até para a Rússia foram africanos traficados e vendidos. Para a Dinamarca, para a Noruega, para a Suécia, para a Suíça, para a Bélgica.
e para toda a Europa Ocidental. Isso além daqueles que foram enviados para o Oriente Próximo, para o Oriente Médio, para o Mediterrâneo e para a China. Africanos foram enviados para a China, vendidos para a China. Há comunidades hoje de descendentes de africanos na Índia, na China e no Japão. Não se tem notícias, são poucos os estudos, mas nos últimos tempos essas informações estão nos chegando a conta-gotas. Então, o mar foi o primeiro espaço de uma nova geografia, no qual os africanos participaram em uma condição absolutamente desfavorável. O mar, o Atlântico, o Índico. E os navios era o espaço onde os malungos se reconheciam. Então, por favor. Boa parte dessas coisas que eu estou falando aqui, talvez não tenha sido tratado dessa forma, mas vem da inspiração desses dois historiadores. Uma mulher negra, uma afro-piauiense, que fez carreira no Rio de Janeiro nos anos 60 e 70 e que deu uma nova dimensão aos estudos sobre a presença africana no Brasil. O nome dela é Beatriz Nascimento e ela morreu no início da década de 90. O outro é o Paul Gilroy, nascido na Jamaica e educado na Inglaterra, professor na Inglaterra, ainda hoje uma pessoa muito interessante, que também produz coisas muito complexas, sofisticadas, e que de certa maneira há um diálogo entre os dois, embora o Paul Gilroy não tenha tomado conhecimento da Beatriz. Beatriz foi a primeira a falar do mar como um espaço de construção ou de reconstrução da identidade negra. Ela foi a primeira a transformar a sua reflexão histórica num conteúdo poético. Morreu nos anos 90 e hoje apenas é que os seus livros, sua produção começa a vir à tona. Uma delas é aquela reconfigurada pelo Alex Hatch, republicado, tem vários textos dela aqui. Eu Sou Atlântica, que é um material de primeiríssima qualidade. Então, minha inspiração não nasce de mim, nasce dos meus ancestrais mais remotos, daqueles mais recentes e desses intelectuais negros diaspóricos que têm tematizado a presença negra no Brasil e nas Américas de uma maneira geral. Pode ser. Essas são imagens ainda do século XIX, meados do século XIX, já que a fotografia é uma invenção de por volta de 1850, deve ser uma imagem de 1860. Por volta de 1860, quando o tráfico já estava proibido pela Inglaterra desde 1807, principalmente crianças eram traficadas. É uma imagem terrível, né? E detalhe, há fotografias de tráfico negreiro até 1907. A Marinha Inglesa, até 1907, capturava pessoas africanas que estavam sendo traficadas. Olhem só, 100 anos depois da proibição, a Marinha Inglesa ainda recapturava pessoas que estavam sendo traficadas.
Detalhe, recapturava, fotografava e depois mandava para suas colônias na África, claro, né? Ao invés de mandar de volta para o lugar de origem, mandava para a Serra Leoa, mandava para o Ghana, mandava para a Nigéria. Um pouquinho mais, por favor. De outro lado, como eu disse, as revoltas de traficados, elas já ocorriam no século XVI, mas foi no século XIX é que nós temos conhecimento e chegam para nós documentos sobre esses motins ocorridos nos navios. Um que é relativamente conhecido é esse caso do Técora, ou então do navio chamado Amistad. Os traficantes eram tão cínicos que eles colocavam nomes nos navios: Paraíso, Amizade, tinham nomes assim. Amistad é amizade, né? Amizade de quem, né? Ou contra quem, né? Que ocorreu no Caribe em 1839 e foi fartamente registrado porque foi levado para os Estados Unidos e criou-se uma grande contenda jurídica para a disputa das pessoas que estavam sendo traficadas. O Spielberg, aquele cineasta norte-americano de origem judaica, transformou essa saga, essa luta desses africanos traficados, num filme chamado justamente Amistad. Mas toda a documentação do processo de captura do navio, de levada desse navio para os Estados Unidos, os intérpretes, as pessoas que estiveram diretamente relacionadas com esse processo, toda essa documentação está na livraria do Congresso dos Estados Unidos. Então, esse é o caso que nós conhecemos e que teve repercussão mesmo nas mídias durante a primeira metade do século XIX, nas mídias daquelas circunstâncias. Por favor. De outro lado, africanos capturados também fizeram trajetórias excepcionais já no final do século XVIII. Esse cara do lado de lá é o Olaúda Equiano, um africano, provavelmente Yoruba, que foi capturado, vendido para as Américas, depois obteve sua alforria, foi para a Inglaterra, e na Inglaterra ele comandou, junto dos Quakers, dos religiosos dessa denominação religiosa chamado Quakers, o início do movimento abolicionista na Inglaterra. E em 1789 ele publicou esse livro narrando a sua própria captura, o Olaúda Equiano, ou também cogominado Gustavus Vassa. E ele viveu entre 1745 e 1797. Hoje nós ouvimos falar muito de um abolicionista inglês chamado William Wilberforce, que depois foi primeiro-ministro da Inglaterra. Mas o William Wilberforce era amigo pessoal do Olaúda Equiano. E os dois empreenderam inúmeras atividades de conscientização da população inglesa naquelas circunstâncias, em que haviam também vários africanos trabalhando em Brixton, em Liverpool, em Londres. Um historiador jamaicano vivendo na Inglaterra diz mesmo que a presença desses africanos na Inglaterra foi também fundamental para o desenvolvimento das tecnologias que levaram à Revolução Industrial. O Stuart Hall argumenta nesse sentido. E do lado de cá, o Mohamed Gardo Bakwakwa, que viveu no Brasil, também foi capturado, onde hoje é provavelmente o Mali, o país Mali, não o antigo Império do Mali, mas o país Mali,
foi enviado para Pernambuco. Em Pernambuco ele viveu parte da sua vida. Numa das viagens com seu senhor para os Estados Unidos, ele foi ajudado por abolicionistas norte-americanos, foi remetido para o Canadá, e depois, por volta de 1854, ele publicou também as suas memórias, falando bastante sobre a sua condição de escravizado no Brasil. Há passagens inteiras do texto desse Muhammad Bakwaqa que foram apropriados pelo Castro Alves sem o devido crédito. Castro Alves escreveu e publicou depois de Muhammad Bakwaqa e se apropriou de forma ilícita, porque não se via como negro. Ele falava dos negros em terceira pessoa, né? Não em primeira pessoa. E provavelmente viu pouca chegada de navios negreiros. Talvez na sua infância ele tenha visto alguns navios, mas já não entravam tantos navios na Baía de Salvador, né? Na sua infância. De qualquer forma, ele se apropria de alguns elementos da narrativa do Muhammad Bakwaqa e transforma em poesia. A gente conhece muito do Castro Alves, mas normalmente não ouvimos falar quase nada do Muhammad Bakwaqa. Seguindo um pouquinho mais. Esse é um outro intelectual muito importante para nós, que em 1944 fez um estudo excepcional sobre o tráfico negreiro, revelando para o Caribe inicialmente e depois para o mundo, como que o tráfico negreiro gerou o que Marx chamaria de acumulação primitiva do capital, que geraria a Revolução Industrial. Ele, além de um ativista excepcional, um negro autocogominado, foi o presidente de Trinidad e Tobago, no Caribe, o Eric Williams. Então ele faz uma revisão das historiografias ou das escritas dos historiadores sobre o tráfico negreiro, analisando tanto o impacto no próprio continente africano disso, quanto a estrutura ultra-racionalista que era utilizada para o tráfico. Então, as formas de resistências que os africanos e seus descendentes foram encontrando, desenvolvendo, grosso modo, desde o século XVIII, já são chamados de quilombos. E o que foram os quilombos? Os quilombos, ou o tilongo, ou tilombo, era uma estrutura e uma ritualística de treinamento dos guerreiros jagas. Os guerreiros jagas são aqueles soldados do exército da rainha Nizingambande, da África Central, do Império do Congo, a Nzinga que viveu lá no século 17, 18, né? Melhor, no século 17. Essa ideia do Tilongo como sendo uma organização militar, ela foi trazida para o continente americano, sobretudo por descendentes ou mesmo por jagas que foram capturados. E esse termo jaga, ele entrou no nosso universo como gente violenta, como gente aguerrida, violenta. É daí que no século XX aqueles guerreiros nordestinos foram chamados, em algumas circunstâncias, de jagunços, jagas. Mas em todo o continente americano tiveram situações de aquilombamento. Então, dependendo das circunstâncias, eles foram chamados de maroons, de maronage, ou de cimarroons ou cimarrons.
na dominação espanhola, nas dominações francesas e nas dominações portuguesas. Tá? Não foi um fenômeno só aqui do Brasil. Aí uma citação do João José Reis, aquele pesquisador lá da Bahia. Mas depois os historiadores das elites inventaram a história de que os negros aceitaram a escravidão, que os indígenas não e os negros sim, né? Que eles eram mais fáceis de serem submetidos. E essa explicação relativamente infantil, ela entra na nossa escolarização desde as primeiras séries. E aí, lá pelo 4º ano, quando tem uma atividade sobre a escravidão, a professora tenta agarrar à força algum menino para fazer representação de escravo, e ele enfia-se embaixo da carteira, né? Porque ele não quer ser descendente de gente que se submeteu à escravidão, né? Mas são maneiras de contar a mesma história. Porque se fosse vista na perspectiva da luta, da resistência, não pelos historiadores filhos dos fazendeiros, né? Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, né? Os filhos dos fazendeiros escreveram sobre nós e adotaram muitas dessas explicações que são até infantis, mas que colam como ideologia, vai sendo dito através dos anos. E a gente aprende dessa forma. Situações no final da exploração do ouro em Minas Gerais, a revolta de Carrancas, nos quais mais de 10 fazendeiros foram mortos numa única noite, e as revoltas se espalharam por 15, 20 fazendas, e eles ocuparam um território que hoje seria equivalente, pelo menos, daqui até a Baixada Santista, né? Tiveram que mandar as tropas, organizar mercenários e tropas para combater os revoltosos de Carrancas no século XVIII, mas a gente não aprende sobre isso. A gente não aprende sobre a região do Carangola. Olha só, Carangola, no Rio de Janeiro, numa região que hoje entre os limites do Rio e do Espírito Santo, revoltas de escravizados em 1834, depois em 1836, não é só a revolta dos malês lá na Bahia, porque segundo a historiografia, porque eles eram inteligentes, porque liam árabe. Isso é uma tolice. Lendo ou sem saber ler, escrevendo ou tendo práticas de escrituras que não fosse a grafia convencional do Ocidente, usando escrituras no corpo, usando escrituras na areia, criando símbolos que reproduzem conhecimentos milenares. É como se os africanos da costa ocidental, exceto aqueles de influência árabe, não tivessem escrituras, que é uma outra tolice, uma outra infantilidade que a gente aprende na escola. E vamos carregando com a gente, com uma vergonha terrível, de sermos ensinados com duas visões de cultura, uma de cultura superior e outra de cultura inferior. A deles é sempre a superior e a nossa é inferior. Então, indo um pouquinho mais. Quem diz isso não sou eu, é o Clóvis Moura, que é um pesquisador, agora eu não me lembro bem se ele é de origem alagoana ou pernambucano, mas enfim, ele foi um dos caras que mais criou temas de pesquisa sobre a presença negro-africana no Brasil na primeira metade do século XX. Ele e um outro intelectual negro chamado Edson Carneiro, baiano também, cujo pai também já era pesquisador no século XIX e professor de escola pública na Bahia, o Souza Carneiro, que tem mais, o Souza Carneiro já tinha mais de 20 títulos publicados. O Edson Carneiro, irmão do senador Nelson Carneiro, tem uma quantidade de publicações que não dá nem para quantificar, nem dá, porque ele escreveu muito, muito. Então esses dois intelectuais,
Edson Carneiro e Clóvis Moura, eles nos deram temas para pesquisa que até hoje não se esgotaram. Foram se não os primeiros, antes deles outros intelectuais negros falaram sobre isso, sobre quilombo, mas eles deram um status para esse tema que não existia no início do século XX. É importante dizer que um outro intelectual negro, também um professor baiano, filho de escravizados, chamado Manuel Quirino, foi o primeiro a tratar do quilombo de Palmares com a seriedade que merece. No final do século XIX, na Bahia. Um filho de escravizados, organizador de eventos públicos, de préstitos negros na Bahia e, ao mesmo tempo, um estudioso da cultura. Fez um levantamento excepcional sobre práticas religiosas do Recôncavo e de Salvador por volta de 1880 e transformou-se em 2 publicações por volta de 1905. Manuel Quirino, esse nome não pode ser esquecido, Manuel Quirino. Para o Clóvis Moura, os quilombos, até o século XIX, eram efetivamente os únicos espaços de liberdade dos africanos e dos descendentes de africanos no Brasil. Muito embora muitos obtivessem sua carta de alforria, isso já ocorria desde o século XVII, mas a alforria não era, segundo esses historiadores, um status de efetiva liberdade. A liberdade só existia para esses historiadores, sobretudo Clóvis Moura, nos espaços quilombolas. Lá, os africanos e os descendentes de africanos se reconheciam entre si como seres humanos e como portadores da sua própria existência, não fora dos quilombos. Detalhe, essa liberdade quilombola só era conquistada através da violência. Não tinha outra possibilidade de convencer os capatazes ou os senhores para nos deixar fugir. Embora já tenha havido historiadores querendo desqualificar os quilombos, dizer, mas no interior dos quilombos também havia desigualdade, haviam chefes, haviam líderes, determinadas figuras masculinas assumiam a chefia e se autonomeavam rei, mas o nível de desigualdade que existia dentro dos quilombos era infinitamente menor do que a escravidão, né? Não dá para comparar. Então, desqualificar os quilombos e as comunidades quilombolas para dizer que as experiências comunitárias e políticas negras são menores, essa foi uma estratégia usada na longa produção historiográfica do século XX e ainda hoje se fala assim. Mas não tinha igualdade. Mas qual sociedade tem igualdade absoluta? Até o século XIX, as sociedades europeias também viviam com monarquias. E tem monarquias ultramodernas até hoje. Talvez o sistema monárquico tenha sido o sistema mais estável que a humanidade desenvolveu ao longo dos tempos. Aí alguém já vai botar na minha boca, olha, o Salomão agora é monarquista, né? Salomão é monarquista, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a ideia de democracia e de república burguesa são fenômenos recentes, dos últimos 200 anos. O poder paterno e o poder do monarca até o século XIX eram inquestionáveis. Eram inquestionáveis, mesmo nas sociedades industrializadas. Mesmo os Estados Unidos, que é um símbolo de democracia, negociava o tempo inteiro com impérios.
com monarquias. É um modelo de democracia, mas negociava econômica, politicamente, só com monarquias. Só os Estados Unidos e a França eram efetivamente, entre aspas, democracias, e nós, hoje, pelas notícias que nos chegam na mídia, nós sabemos que democracia é essa. Nós sabemos. Que democracia é aquela? Separados mais iguais. Nos Estados Unidos era assim, separados mais iguais. Para esses iguais tinha a lei Jim Crow, a lei que permitia para o fazendeiro branco que eventualmente um homem negro olhasse para sua esposa, aquele homem negro podia ser pendurado numa árvore sem julgamento. Democracia burguesa estadunidense. E hoje um sistema carcerário, jurídico e policial que não deixa muito a desejar para o que ocorria no século XIX ou no século XX durante a vigência da Jim Crow. Engraçado. Podemos ir um pouquinho mais longe. O Flávio Gomes fala uma coisa interessantíssima sobre a Baixada Fluminense, cujo centro hoje seria Nova Iguaçu. Ele fala que os quilombolas urbanos, situados onde hoje é parte da Baixada Fluminense, alimentavam com víveres, com materiais agrícolas, com milho, com todos os cereais que eram produzidos em comunidades quilombolas urbanas no Rio e vendidas para a cidade do Rio de Janeiro. Em outras palavras, ele diz o seguinte: olha, embora a escravidão fosse vigente, a região de onde hoje é a Baixada Fluminense era coalhada de quilombos urbanos que estavam o tempo inteiro em comunicação com a cidade do Rio de Janeiro. Em outras palavras, o que será que aconteceu com essa gente quando veio a abolição? Eles desapareceram da geografia? E quando veio a República? O que será que aconteceu com eles? Com os quilombos que existiam na primeira e na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro? Em São Paulo, em Santos, em Jundiaí, em Campinas. O que será que aconteceu com os quilombolas? Estava coalhado de quilombos urbanos. O nível de controle do Império na segunda metade sobre os aquilombados era mínimo. A ação efetiva dos abolicionistas foi tão forte que em muitos lugares os fazendeiros passaram a não mais buscar os seus escravizados para ressocializá-los, né? Ressocialização escrava. Então, o que será que aconteceu com essas comunidades? Elas sumiram da história na segunda metade do século XIX? Ou elas se tornaram referências de novas formas de organização da vida das populações negras na constituição dessas cidades que no século XX se transformaram em metrópoles? A cidade de Santos, de Campinas. Os quilombolas estavam aqui nessas beiras, para o fundo do norte, indo de Carapicuíba até a altura de Capão Redondo. Estavam ali. Aquela região era chamada de quilombo. Na beira do Rio Pinheiros, a usina da Traição era o quilombo da Traição. O que será que aconteceu com essas pessoas? Será que elas se inseriram nessa nova ordem e trouxeram seus códigos de pertencimento? Maria Cristina Wissenbach mostra vários descendentes de africanos no centro da cidade de São Paulo, entre 1890 e 1930, comercializando
seus quitutes, mulheres negras vendendo, e já a prefeitura indo em cima. Lugares nas regiões do Glicério, do Brás, espaços de comercialização negra. Raul Joviano do Amaral, um intelectual negro paulistano, figura excepcional, que foi da Irmandade dos Homens, do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo, fala dessas práticas, desses espaços negros na área central, e que depois começam a ser empurrados para o Jabaquara, da Liberdade, que era bairro de negros, são empurrados para o Jabaquara, para os confins do Jabaquara. Os que estavam nessa faixa na beira do rio, do lado de lá, são empurrados para cá, para Casa Verde e para essa extensão da norte. E na medida em que a cidade vai se ampliando, vai se branqueando, esses negros são empurrados cada vez mais. E outros vão chegando. Nos anos 30, eles começam a chegar de outros pontos. Sobre São Paulo, ainda é importante dizer que, ainda no século XIX, por volta de 1860, os fazendeiros paulistas começam a comprar africanos e afro-brasileiros do norte e trazer para cá. Baianos, pernambucanos, mineiros são encontrados em vários documentos. Fulano de tal que é baiano, fulano de tal que é Pernambuco, fulano de tal que é Paraíba, fulano de tal que é Ceará, e que foi vendido para as regiões cafeeiras. Eles não foram mais à África buscar, não havia mais essa possibilidade, a não ser excepcionalmente, porque até 1880 e tal ainda entravam clandestinamente africanos capturados. É importante se dizer isso. Na nossa memória familiar, tem gente que fala assim: mas fulano veio da África, ainda criança, em 1800 e tal. Mas quem é historiador olha para o papel e fala: mas o tráfico não terminou em 1850? Óbvio, o tráfico oficialmente terminou. Mas a prática, a cultura, a tradição do tráfico e da escravidão, não. De tal forma não terminou que ainda hoje o Ministério do Trabalho tenta coibir a prática da expropriação absoluta do trabalho do outro, usando uma terminologia da ONU, que é trabalho análogo à escravidão. O que quer dizer que a tradição da expropriação de uma pessoa, do trabalho de uma pessoa de forma absoluta, não desapareceu como tradição. Não desapareceu. Na minha infância tinha uma coisa de emprestar uma filha para a família abastada. A minha irmã foi emprestada para os formaggio, os italianos, formaggio, fazedores de queijo, mas esses eram marceneiros. De 9 a 17 anos, aqui em Minas Gerais, a 350 quilômetros, ela ficou de 9 a 17 anos, ganhando algo que não se sabe exatamente o que era, com um quartinho no fundo. E quanto na nossa sociedade, mesmo famílias de classe média, quando ascendem socialmente, a primeira coisa que faz é comprar um apartamento com um quartinho no fundo, né? Será de onde que vem isso? Um lugar insalubre, sem janela, para alguém ficar, dormindo no trabalho. De onde que vem essa cultura? Certamente as classes pobres não inventaram isso, né? Bom, na interpretação do Flávio, e que eu corroboro, o mais provável é que essas comunidades quilombolas tardias do século XIX foram importantíssimas para a configuração dessa classe trabalhadora cuja base vai ser a população negra.
É claro que as elites vão trazer brancos aos tubos. Nunca vai entrar tanto branco nesse país quanto entrou entre 1890 até 1940. Nunca. Num período de 40 anos, entra 30 milhões de brancos. E eu digo brancos porque os europeus, em sua maioria, são brancos. Alguns portugueses, alguns galegos, alguns grupos advindos do Mediterrâneo têm mestiçagem com negros. Mas a Europa é feita de brancos. E a primeira noção que os humanos têm uns sobre os outros é a partir do tom da pele. E a priori isso não tem problema nenhum, porque o mundo é colorido, as pessoas também têm tons, têm cores. O contraste para um europeu do sul diante de alguém que vinha do Senegal era negro. Negro, negro, nigger, negro. E o contraste para uma pessoa de tez escura diante de um europeu também não era rosa, era branco. Então, essa noção de branco e preto, por si só, não denota nada de errado, porque o mundo é colorido. Entretanto, associar a cor da pele a uma inferioridade natural, racial, biológica, aí isso nós chamamos de racismo. Em outras palavras, voltando para a ideia de quilombolas e de práticas negras de resistência. Essas práticas negras estiveram presentes em todos os eventos do início da República no século XX. Estava presente na Guerra de Canudos, estava presente na Revolta dos Pelados, em Santa Catarina e Paraná, na Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, que não era só uma questão de ser gente tosca, não querendo passar pela vacinação, não. Tinha a ver também com a arbitrariedade com a qual o governo republicano impôs a vacinação à força, sem o devido esclarecimento do autoritarismo característico das elites brancas brasileiras. Na Revolta dos Pelados, o interesse do governo em dar a licença para um empresário norte-americano para fazer uma linha de trem cortando São Paulo até Santa Catarina, e o povo que estava no meio. Que povo? Remanescentes de quilombolas, brancos pobres que foram enviados para viver nessas terras próximos dos indígenas, remanescentes dos indígenas que se embrenharam nessas regiões para não ser aprisionados ainda pelos preadores de índios, os bandeirantes que ainda existiam no século XIX, e que lá conviveram, se misturaram, negros mestiços, com brancos pobres, com polacos. E aí no meio do caminho tinha essa gente que resolveu não sair para a passagem da Estrada de Ferro. O que o governo brasileiro fez? O mesmo que fez em Canudos, mandou bala. Mandou bala, sem dó. Mas é um testemunho evidente das resistências negras no século XX. Canudos tem a ver com terras, Pelados tem a ver com terras, a vacina tem a ver com um processo de urbanização à força. Mas a chibata tem a ver com a cultura da violência que era empregada sobre os marinheiros. Toda a base da marinha brasileira, que era a mais moderna do início do século XX, era negra. Mas todo o corpo superior eram os filhos de fazendeiros, né? Óbvio. E esses marinheiros intentaram duas revoltas. A segunda, em 1910, foi uma coisa excepcional
que o governo, no centro de poder republicano, que era o Rio de Janeiro, se sentiu refém. Mas como a nossa elite é cínica, propôs um pacto, eles entregaram os navios, entregaram as armas, depuseram as armas e foram mortos. Foram dizimados. Os que não morreram foram mandados para as Ilhas das Cobras e ainda assim foram chacinados. E outros mais foram colocados em navios e enviados para os confins da Amazônia, dentro de um projeto de colonização da Amazônia brasileira. Muitos morreram lá. Para se ter ideia, qualquer ação política considerada subversiva, essas pessoas também eram remetidas para a Amazônia. Entre eles, o José do Patrocínio, que é um inventor das primeiras tentativas de fazer aeronaves à base de gás, é o José do Patrocínio. Ele era um intelectual excepcional, um inventor e um político, um inventor e um poeta, um inventor e um jornalista. Há fotografias de um galpão no Rio de Janeiro, onde ele construiu seus equipamentos voadores. E há croquis dos inventos dele. Você, obviamente, deve ter entrado em contato com isso, né? Enfim. E as primeiras greves de estivadores, na Bahia, em Santos e no Rio de Janeiro. Isso também a nossa história não conta. Normalmente, quando se fala sobre mobilização de trabalhadores urbanos, são os brancos italianos, né? Os anarquistas, graças a Deus. Mas esse precedente de trabalhadores negros nas estivas, trabalhadores negros nos espaços urbanos, bebendo na fonte da ideologia lá europeia, do anarquismo, do socialismo, adequando isso para a realidade brasileira, não se fala. É como se na formação da tal classe operária os negros não tivessem participado. Mas eles eram os operários, forçados, obviamente, até o final do século XIX. Eles é que cumpriam todas as tarefas, até a chegada de 30 milhões de brancos. Como é que eles desapareceram? Desaprenderam? Desaprenderam a fazer barcos, navios? Desaprenderam a submeter o ferro à forja, como aqueles que trabalhavam em Sorocaba, na primeira metalurgia brasileira em Sorocaba, na fábrica Ipanema? Eram negros. Eles não tinham profissão, não tinham habilidades, nem técnicas, nem conhecimentos, ou esqueceram? Um pouquinho mais. Isso é uma imagem fotográfica dos contestados. E eu acho demais essa imagem, porque dá para ver a precariedade das condições desses revoltosos, mas, acima de tudo, eles não abrem mão da música. Então, alguns estão armados, outros portam uma viola não, né? 6 cordas é um violão mesmo, e uma sanfona. Porque, além de lutar, é necessário ter alegria também, né? Então, seguindo o raciocínio do Flávio Gomes, podemos dizer que os descendentes dos quilombolas, de certa forma, já entraram no século XX sendo marginalizados, mas eles também puderam guardar os símbolos e os modos de viver próprios das culturas africanas originárias, não intactos, modificados, porque esses não eram do interesse da hegemonia branca. Então, esses puderam continuar cultuando seus nzambis, seus inquices, formar os seus axés nas regiões
mais afastadas das áreas centrais de Salvador, de Santos, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Campinas, de Jundiaí. Esses tiveram essa possibilidade por, no primeiro momento, não ser do interesse do poder controlá-los. Mas logo, todas as estratégias de controle da sociedade dita moderna foram lançadas sobre eles. A escolarização, para formar corpos negros com mentes brancas, a medicina, e a medicina foi usada largamente. Muitos foram confinados em manicômios, muitos, não foram poucos. Recentemente saiu uma pesquisa falando sobre um manicômio lá em Barbacena, e é terrível as imagens, porque você vê que são todos negros e negros mestiços, todos confinados segundo a tecnologia da medicina, da medicina psiquiátrica. Até é interessante pensar, será por que em pleno século XIX, já Machado de Assis vai antever isso ao escrever O Alienista? Né? Ele provavelmente já convivia com a arrogância dos médicos psiquiatras no final do século XIX, que é quando vive, por exemplo, um Raimundo Nina Rodrigues, né? A perseguição aos sacerdotes, e isso é uma prática que vai ocorrer até 1960, não será possível para os descendentes de africanos cultuarem os seus deuses, difundirem facilmente, sem nenhuma perseguição, suas práticas imemoriais. E aí as culturas negras poderão ser ainda visualizadas em alguns grupos negros urbanos muito sofisticados, no Teatro Experimental do Negro, em figuras como Abdias, como, enfim, o Edson Carneiro e vários outros, mas também nesses espaços urbanos deteriorados, que definitivamente passarão a ser chamados de favelas. Favelas. Mas os mucambos, os cortiços. O Clóvis Moura, ele fez um escalonamento de formas negras de sociabilidade do século XX, imprensa negra, escolas de samba, terreiros de umbanda, centros espíritas, candomblés, pagelanças. Ele fez um levantamento excepcional, o Clóvis Moura, num material chamado Organizações Negras do Século XX. Um pouco seguindo a tradição do Manuel Quirino. E algumas das características que ele aponta sobre essas instituições negras, ainda hoje podem ser observadas no Terça Afro, nas Capulanas e em vários outros grupos. Em primeiro o aspecto é a intermitência. O grupo surge aqui, desenvolve uma ação, fica ali durante um tempo, cria uma rede de relações e num dado momento precisa migrar para outro ponto da cidade e lá começa tudo de novo. Então, essa intermitência, os projetos, as formas de organização, elas nunca perduram muito, né? E isso não vejo isso como uma fatalidade, nem como algo que me entristece. Essa é uma característica. Numa sociedade intolerante, se você também não acatar a ideia de provisoriedade, de que você vai ter uma ação que num dado momento ela precisa sair daquele território e migrar para outro, você aí acata a fatalidade. É melhor não fazer nada do que fazer algo que dura pouco, né? Então, a ideia de que é importantíssimo fazer coisas mesmo que durem pouco, porque nem mesmo o tempo da vida nós temos controle.
Quem dirá sobre o tempo das coisas e das instituições? A outra característica seriam lideranças frágeis, descentralizadas, são lideranças não autoritárias, lideranças flexíveis, seria uma outra característica. A outra característica seria as dissidências. Um grupo começa ali, tem várias pessoas com habilidades maravilhosas, mas num dado momento, um desentendimento, alguém racha, sai, vai formar um outro grupo lá. Isso eu observei bastante nas Congadas e nos Moçambiques e Minas Gerais, mas serve também para essas organizações urbanas. Organizações em semi-urbanas, em cidades pequenas em Minas Gerais, mas que também vale para as capulanas, vale para o Terça Afro, vale para o grupo Griot, enfim, para os vários grupos, a Banda Lá, a Banda Oriaxé, em São Paulo, desde os anos 80, eu vejo essa prática das dissidências. Reagrupamento, então, dissidência, desloca, vai para outro espaço, reagrupa. E aparente fragilidade institucional. É o próprio Flávio Gomes, que num livro chamado Negros e Política, é um livro fininho, bonitinho, assim, super simpático, não me lembro agora qual editora, ele mostra que já no final do século XIX, grupos de negros vão ao corpo jurídico do Império pedir autorização para funcionamento de associações negras. E que esses pareceristas do Império usam as desculpas mais estapafúrdias para não autorizar o funcionamento dessas associações negras. Ou seja, aqueles que controlam a política formal, estatal, eles normalmente não compreendem e nem veem com bons olhos as formas organizativas negras. Não veem, geralmente, com bons olhos. Os argumentos naquele contexto eram: se esses negros são livres, e se livres são cidadãos, por que eles querem organizar uma instituição à parte da sociedade brasileira? Agora, nós sabemos que tem hospital beneficente para português, tem hospital beneficente, escola, clube, para hebreus, para judeus, para japoneses, para libaneses. São Paulo está coalhado de instituições étnicas. De instituições étnicas. Clubes armênios. Não são exclusivos, óbvio, né? Os brancos brasileiros não chegariam a tal. Não são exclusivos do ponto de vista étnico, mas são exclusivos do ponto de vista social. Quem de nós vai frequentar a hebraica, hein? Bom, seguindo um pouco mais, aí vale até para os clubes de futebol, vale para os clubes negros de dança, enfim, é uma variedade, é uma infinidade tão grande de formas organizativas que é difícil enumerar. O Clóvis Moura o faz, mas ele faz isso nos anos 50, né? E eu estou achando que isso são neoquilombos. São neoquilombos rurais e urbanos. Nos quilombos rurais, a questão fundamental ainda é o acesso à terra. Mas não é só a terra, é ao autossustento e à autorregulação. Comunidades que querem organizar a si mesmas, porque veem que quando estão sob a tutela do Estado, estão fadadas ao fracasso social, ao fracasso econômico. Vejo também quilombos ressurgidos, não mais quilombos territórios, mas quilombos simbólicos, quilombos de artes, e isso já estava posto na proposta
do próprio Abdias do Nascimento. Ele defendia a ideia do quilombo como uma instância não territorial de luta. E a Beatriz Nascimento também falava disso, dos quilombos, não como um espaço físico, mas como um estado mental, como uma forma de organização social, de autorreconhecimento entre os descendentes de africanos. E, sobretudo nos últimos tempos, os grupos ligados ao hip-hop, que são mocambos de autopreservação da juventude negra urbana, que esse é o maior drama. Como o Estado, através das suas forças de segurança, militares e paramilitares, produzem o genocídio. É isso aí. Falei demais. Oi, pessoal, boa noite. Vamos organizar a roda aqui para a gente trocar uma ideia. Enquanto vocês se organizam, eu queria só agradecer de novo. Hoje eu estou muito emocionada, muito mesmo. Muita gente boa de ver o rostinho aqui. Sr. Carlão, muito obrigada pela presença. Dona Marisa, Osvaldo, muito obrigada. Carlos, vários nomes que a gente começa a falar, não quer falar de todo mundo, né? Mas agradecer pelo axé de vocês, está muito gostoso hoje estar aqui. Por mais que a gente não tenha uma super festa de aniversário, já me sinto muito contemplada com tudo que... Essa energia que a gente está trocando, assim, estou bastante emocionada, obrigada. Mesmo. Bom, e para quem nunca veio, o nosso encontro, ele tem essa primeira parte de fala do convidado, hoje foi o Saloma, para quem ainda não conhece. E essa segunda parte é a trocação de ideia, a gente levanta dúvidas, apontamentos, não precisa ser uma pergunta que tem que ter resposta, mas que a gente usa esse lugar para se colocar, para falar, dar voz para a gente precisa colocar uma coisa que aqui o Sam traz bastante, trouxe, eu quero carregar isso, de trazer para o corpo essas questões, né? E a voz é uma dessas ferramentas, então se apropriem desse bagulho aqui, que sai som nesse bagulho aqui, e falem, e botem a voz, é isso aí, fiquem à vontade. Pessoas, boa noite. Primeiro, agradecer muito ao professor Salomão, porque para mim foi uma grande porrada de informações extremamente enegrecedoras. Em especial, acho que das revoltas. Acho que é um conhecimento muito importante que nós temos que ter. Enquanto o senhor falava a respeito das revoltas e tudo mais, eu me lembrei da minha curta experiência como professor. Eu dei aula até setembro agora, né? Eu saí não porque eu não gostei, mas porque, como eu sou professor contratado, ainda não sou concursado, já que eu sou estudante e tudo mais, uma professora lá pegou as aulas e tal, e eu tive que abrir mão. Bom, minha experiência foi a seguinte... Eu sempre pensei em fazer do meu trabalho uma extensão da minha militância. Então, sempre passei do que eu conheço sobre afrocentricidade, sobre organizações, e descobri ao longo, em um primeiro momento do meu primeiro ano, quando eu fui falar sobre os Panteras Negras, uma aluna me marcou muito, porque vai muito ao encontro do que o senhor nos trouxe. Eu ia falar sobre os Panteras Negras e dizer sobre organizações, movimento negro e tudo mais. Quando eu falei a palavra negro, era uma aluna negra do 3º ano já, que estava sentada ao canto direito da sala e que olhou para mim e falou, puta, de novo. Mas assim, falou, puta, de novo. Embora a minha proposta é exatamente outra, inclusive a de falar sobre as revoltas também, porque tem que positivizar a nossa luta, o que ela falou foi demonstrando toda a carga negativa, psicológica que ela estava trazendo ao longo de toda a sua história de sala de aula. Muitos
educadores, da professores e tudo mais, não por má vontade, mas por problema estrutural da educação mesmo, acaba prestando um grande desserviço para nós. Por exemplo, eu me lembro de um outro professor, ou melhor, a Ana Caroline tem um exemplo, de uma professora de biologia que queria aplicar a lei 10.679 dentro da sala de aula. Professora de biologia, que trabalho que ela pediu aos alunos? Me tragam os tipos de doença da África. Pô, mano, e aí? Como fica essa questão, né? Tipo, tanta coisa que você tem para explorar e tudo mais, você vai colocar isso? E várias outras questões, como, por exemplo, professor de história também, que foi passar um filme aplicando a lei. O filme era Hotel Ruanda, que é um filme que eu gosto muito. Eu gosto do filme. Mas eu penso que é um filme que também foca apenas esse aspecto do conflito étnico. Então, se não tiver uma outra dimensão da nossa história que é ocultada, por mais que tenhamos a boa vontade, a gente acaba prestando um desserviço, de alguma maneira. Aquela aluna que me falou do terceiro ano, ela sentiu-se incomodada, depois eu vim perceber, porque para ela seria toda uma carga, de novo, de traumas, de apenas mostrar uma história farsa, uma história fictícia, mentirosa, de apontar apenas para um processo de escravização sem luta, sem resistência, de total submissão. E provavelmente ela foi escutando isso durante toda a sua escola, e muito acredito que sempre que era tocado o assunto, ela era apontada por todos os demais. Então, tenho certeza que dentro da minha fala, do qual fui começar a aula, e falei movimento negro, e já despertou toda essa carga, depois eu consegui reverter, porque realmente, mano, vamos falar aí, Revolta dos Malês, vamos falar do Quilombo de Saracura, vamos falar do Egito Negro, qualquer outra coisa que possa trazer um outro referencial, depois eu reverti. E eu fiquei muito feliz, assim, dentro dessa minha curta história, quando no final do ano, no final de todos os anos que eu saía de uma escola, vinha algum aluno e falava, pô, mano, onde que eu posso saber mais sobre Malcolm X? Onde que eu posso saber mais sobre Sheikh Anta Diop e tal? O que você passa pra mim? Aí eu falei, pô, mano, já era, fechou. Alguma coisa aí já serviu essa passagem aqui, né? E, tipo, agora sou eu que estou agradecendo, como os alunos e tal, que pediam referência sobre... Mano, demais. Todo esse trajeto vindo do mar como pertencimento dos navios e formas de luta, nomes aí que eu vou ter que pegar depois, contigo. Ah, então, fechou. Aí eu me emociono mesmo. Passar aqui pro Carlão, rapidinho já... Gente, tem como a gente fechar aqui a roda? Só pra... Eu sou meio espiritual, assim, acho que círculo, né? Tem que circular mesmo. Boa noite a todas e a todos. Hoje eu pretendo ser bem breve, assim, no que eu quero dizer, porque o que o Salomão trouxe também me emocionou muito. Gostaria de falar duas coisas só. Uma coisa, pegando esse gancho que você trouxe sobre a escola, eu passei no concurso para professor do estado e do município em 2006. E eu trabalhei num CEL, na prefeitura de São Paulo, e lá teve, no final do ano, um encontro das escolas da região. O CEL na Zona Sul, próximo da represa Billings, divisa com Diadema. Aí estou lá e de repente aparece uma professora de uma escola próxima que vem apresentar aos alunos e alunas um trabalho sobre meio ambiente.
E eu fiquei muito impactado quando a professora representou um menino negro como o lixo. O aluno tal vai representar o lixo. E já fiquei impressionado. E, de repente, no final da apresentação, que foi horrível, ela traz um garotinho branco, de mais ou menos 3, 4 anos, como representando o futuro. Essa imagem da criança branca como futuro, infelizmente, a gente tem acesso quase que diariamente pela televisão, pelos meios pela propaganda, pelo marketing. Mas aquilo ali foi muito forte, sabe? Século XXI, isso só veio reforçar para mim de que não importa a época que você está, enquanto você ainda tem uma mentalidade escravocrata, racista, de hegemonia branca, você ainda vai continuar reproduzindo esse crime contra a humanidade. Porque essa posição que os brancos se encontram hoje no mundo é uma posição artificial, não é uma posição de igualdade ainda. Isso está para ser construída. E uma outra coisa que tocou muito, mexeu muito comigo, tem a ver com a minha história. E das coisas que minha mãe contava para mim. Minha mãe também é de Minas Gerais. E ano passado, nós fomos assistir uma peça dos Crespos. Uma peça que eu gostei muito e falei assim, eu preciso levar minha mãe para assistir essa peça. Que é Engravidei, Parei Cavalos e Aprendi a Voar Sem Asas. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. É fantástica essa peça. E a minha mãe se emocionou muito com essa peça, porque ela falou assim, nossa, essa peça traz muito a minha história. E ela relembrou uma coisa que ela comentou comigo quando eu era criança, de que quando ela era bem nova, ela foi dada emprestada para uma família branca. A mãe dela deu ela. E minha mãe ficou desesperada e queria fugir, conseguiu fugir, né? Então, isso que o Salomão disse, desse resquício da escravidão em pleno século XX, é algo que toca na minha alma também, porque faz parte da minha história também. E gostaria de agradecer, porque foi a primeira pessoa, em todas as rodas que eu já circulei por essa cidade, em outros lugares do Brasil, que toca nesse assunto. Eu agradeço você ter tocado nesse assunto. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Vamos fazer bloco de perguntas? Boa noite. Eu conheci o Saloma em 2008, assim, e eu vinha numa história assim da minha vida, que às vezes ele até lembra quando ele perguntou o que eu fui fazer no curso. Eu disse que eu fui lá, porque o meu psiquiatra falou que eu precisava me encontrar. Eu vinha já numa sequência de medicações há muito tempo, mas assim, isso é uma história comprida, eu vou fazer um resumo. Meu pai, quando faleceu 3 meses antes de eu nascer, e minha mãe morava no fundo da igreja, meu pai era pastor dessa igreja, e a minha mãe perdeu o direito de morar naquele fundo, porque ela não era evangélica. Então nós fomos distribuídos por abrigos no entorno de São Paulo, os meus irmãos. Eu fui um pouco depois para um convento da Igreja São Judas Tadeu, e eu fui assim, arrancada do meu quintal, do meu pé de árvore, que eu gostava de brincar debaixo dele. Um belo dia minha mãe falou, você vai para a escola? Arrumou uma mala enorme, me mandou para um lugar, chegou lá, jogam a gente dentro do elevador, depois dentro de um outro negócio, de um carro, e de repente eu chego num lugar com muros enormes, polícia, e a mulher nos separa, e por cor, ela disse assim, vamos cortar primeiro só os cabelos ruins. E eu, até então, eu não sabia que meu cabelo era ruim. Bem, eu fiquei não sei quanto tempo eu fiquei nesse lugar. A minha mãe conta que eu fiquei muito doente, e o médico disse a ela que toda vez que eu via uma freira, eu piorava. E eu voltei para casa, e eu lembro que eu fiquei de cama, não sei quanto tempo, mas o dia que eu me senti melhor, eu saí no quintal para ver o meu pé de árvore. Eu não reconheci mais o meu quintal. Ele não era mais o meu quintal.
mas eu deveria ter ainda entre 5 ou 6 anos de idade, e eu já, para mim, eu acho que eu havia crescido, mas eu continuava ali, naquele lugar, e eu não conseguia mais brincar como eu brincava antes. Eu fui mais ou menos entender o que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar, com 30 anos, e tive acesso a um livro que chama Meu Pé de Laranja Lima, não sei se alguém já leu, quando chega um trecho que o menino conversa que o pé de laranja lima dele, depois de uma grande perda, entra dentro do quarto dele para se despedir, porque ele tinha crescido. Eu fui chorar a minha perda quase 30 anos depois. Mas esse meu lugar é irrecuperável. Em qualquer situação que eu me colocar, que eu tenha que reclamar o meu direito, que eu tenha que me impor, muitas vezes eu volto para aquele cantinho do convento, para aquele lugar onde beliscavam a axila, passavam violeta, para ninguém perceber que você estava sendo agredido, e para aquela coisa de porque foi a minha mãe que me deu. E eu te digo uma coisa, que assim, a mulher que nos tratava, ela era negra, ela tinha aquele cabelo alisado com enemaru igual a minha mãe, e ela tinha nome de santa igual a minha mãe. E eu fico com a raiva da minha mãe tão grande. Esse processo de reconstrução, depois de entender por que eu fui parar naquele lugar, e fazer essa busca de ter que me entender novamente com aquela pessoa que me deu para aquela outra, é uma coisa que, assim, é um período de reconstrução que eu acho que não acaba. Você está sempre voltando, eu estou sempre voltando para ele. Mas houve um tempo, aí você vai fazendo troca, você não aceita a religião da família, você não aceitava nada, e eu procurando o meu caminho, mas dentro desse meu caminho, e dentro da escola que eu passei, que a África também não existia, eu também fui achando que realmente era verdade, que a África não existia mesmo. Só quando eu entrei eu fiz assim um supletivo rápido, eu fiz um curso, eu fui trabalhar para sobreviver, não tinha, eu considero que eu vivia praticamente uma prostituição, porque você fazer o que você não gosta para sobreviver também, mesmo que não seja sexualmente, também é a mesma coisa. E eu adoeci. E só quando eu adoeci que eu descobri que eu tenho lúpus, e eu padeci a vida inteira com isso, ninguém nunca descobriu. E através de alguns cursos como esses que foram surgindo por aqui, eu fui fazer um curso de dança e alguém me falou do Cachoeira, e no Cachoeira eu encontrei o Saloma, o Acácio, e encontrei um monte de negro. Eu falei, não é verdade que negro existe? Tudo junto, um monte. E não saí mais, já desde 2008, eu bordo desde os 8 anos de idade, mas também nunca me foi permitido, porque antigamente quem fazia essas coisas aqui no São Paulo eram aquelas mulheres, as donas de casa, né? Que não eram negras, que iam de tarde se reunir nas lojas, e então toda vez que eu ia para um lugar desse, eu sempre terminava lavando o banheiro de alguém, ou lavando o banheiro, ou na cozinha, ou em algum lugar, né? Que é sempre assim, o seu lugar não é esse. Quando você perde o seu lugar muito novo ainda, é muito difícil se posicionar e reencontrar. Mas a partir do que eu fui estudando, do que eu fui compreendendo, desde que eu venho pesquisando, desde 2008, que eu nunca mais parei, a minha vida mudou muito. Porque eu tinha aquela preocupação, você tinha que manter o cabelo alisado, você tinha que manter, porque você não pode ficar fora do seu lugar. Né? Em todos os lugares em que eu fui trabalhar, a exigência era assim, não pergunta o que você vai fazer, não. Você tem que vir com o cabelo alisado, você não pode deixar o cabelo crespo, sabe? E essa coisa do cabelo é uma coisa que mexe muito comigo. Então, assim, eu vivo fazendo cabelo para eu fazer o que eu bem entender. O cabelo é meu. Né? Assim. Mas isso, assim, eu costumo dizer que eu nasci em 2008. Só que até então eu já havia criado 4 filhos, só que assim, eu não tinha uma ideia religiosa para passar, porque eu não acredito. Eu não acredito, tenho fé. Religião, não sei, eu não tenho. Né? Então eu falei, bom,
pelo menos eu não passei para frente algumas besteiras que eu aprendi, mas mesmo assim a gente ainda erra em muitas coisas ainda, que a gente está ali no comando. Mas depois que eu comecei a participar das rodas, assim, é que eu comecei a me orientar para a vida e vou tentando passar isso para as pessoas mais próximas que quiserem ouvir também, né? É isso. Ô, gente, hoje a gente vai ter Assim, a gente está comemorando 2 anos hoje, né? Não vamos fazer aquela super festa, porque não tem dinheiro e tal, mas a gente vai fazer aí uma surpresinha depois. Então, tipo, a gente vai pedir que 9h15, tudo bem? A gente encerra e depois a gente vai para os seguintes nossos, firmezas? Deixa eu passar aqui rapidinho. Eu sou Marisa e eu queria ser bem rápida assim no que eu vou falar. Primeiro, que eu acho que quem teve na semana passada com a fala do Saloma complementa muito, né? O que o Renato comentou a respeito de São Paulo, enfim. E aí eu fui consultar minha fonte, tá? O baile, ele era na região do Glicé, da Rua do Carmo, que é um espaço onde ele comentou que a negrada se reunia, e ele era em cima de uma padaria, o chamado Baile dos Campos Elíseos. Confere aí, gente. É porque a gente estava falando de espaços negros, né, de resistência em São Paulo, na semana passada. E aí, na fala do Renato, eu me remeti a histórias que eu ouvi dos meus pais, das minhas tias, das minhas avós. E aí, a gente um assunto que ele comentou, que eu acabei trazendo, foi uma história que o meu pai e minha mãe sempre falavam de um baile da comunidade negra que tinha em São Paulo, que era o Baile dos Campos Elíseos, e que teve um incêndio. E a gente ficou aqui discutindo um pouco em cima disso, porque ele não tinha algumas referências. E aí eu fui perguntar para o meu pai. Mas, enfim, acho que depois a gente até se estende, eu vou dar a vez para outras pessoas que também devem ter buscado a informação. O que eu quero falar a respeito da fala do Saloma é que, assim, mais uma vez eu agradeço, porque a gente vive a história e quando você está lá no bolo, você não está entendendo muito bem. E eu vou explicar por quê. Nos anos 90, em São Paulo, foi um grupo de empresários criou um carnaval, um pré-carnaval, chamado Folia na Faria, né? Que era uma semana antes do carnaval. E aí, várias associações, o Clube Paulistano, algumas empresas, patrocinavam os blocos. E o meu pai, que sempre foi do meio do samba, enfim, né, tem essa coisa de estar vivendo aí, acho que a militância dele é muito mais através do samba do que de uma outra maneira. Ele, na verdade, ele importou uma ideia do Rio, que era trazer um bloco para cantar samba que todo mundo conhecia, que é o tal do pagodão, né? E aí ele trouxe para o carnaval da Folia da Faria, e o horário do pagodão era domingo de manhã, que era o horário que ninguém queria, né? E aí, o que meu pai conseguiu em 97, se não me engano? Ele juntou quase 2.000 pessoas no carnaval da Folia da Faria, num domingo de manhã. Era a negrada. O seu Carlão participou do desfile do ano que a gente homenageou o Cartola. Enfim. E aí, tem a ver com isso que você está falando, dos territórios, e da gente estar junto, e o bloco existe, mas não desfila mais, que é aquilo que você falou das características, né, das organizações, enfim. E a gente viveu tudo isso, assim, dentro da casa dos meus pais, né? E o que eu vejo, assim, de interessante? Foi tudo num boca a boca, sabe? A coisa de um falando com o outro, e um conhece o outro, e quem era do vai-vai, quem era do camisa, quem era do rosa, quem era do peruche, veio todo mundo, né? E a gente conseguiu fazer isso até 2001, e o bloco não, ele existe, mas ele não desfila mais. Então, assim, para mim é um fortalecimento saber que tem pesquisa sobre isso, que a gente viveu e fez parte da história, né? Então eu quero
agradecer assim e compartilhar com vocês também esse pedaço da história. Eu convidei meu pai, eu estou vendo que ela trouxe o avô, eu convidei meu pai e ele acabou, acho que não conseguiu chegar. Mas eu acho que isso tem a ver com o objetivo desse encontro, né? De ir trazendo as pessoas, assim, porque a gente vai se identificando e eu acho que é esse o movimento mesmo. Muito obrigada. Não, com certeza, o objetivo é esse mesmo, também, né? Também. Eu só apresentar aqui, pessoal, rapidinho, para aí eu pedir para o Saloma responder, e aí eu passo para o segundo bloco, tudo bem? Só apresentar, temos aqui o seu Carlão do Peruche, um dos mais importantes nomes do samba de São Paulo. E é uma honra muito grande estar aqui. O mais importante, nome do mais importante samba. Opa, então, direito. E temos aqui também o senhor Oswaldo Faustino. Muito prazer também estar aqui. Que só nos enegrece, né, mano? Tanto aqui o Carlos, também professor Carlos, vai lançar um livro aí, Carlos Machado está na caminhada. Só não deixar de lembrar também a dona Marisa, muito obrigada, estilista, preta, está aqui fortalecendo, obrigada. A roda é grande, Dona Gal tá aqui. E é muito louco porque a gente salva a pessoa. Dona Jacira, ó, claro. Senhoras aqui fazendo. Dona Cidinha. Eu tô querendo chamar a atenção porque isso pra gente é demais. A gente está tendo aqui um encontro, que é um círculo onde todos estão integrados participando, mas ao mesmo tempo a gente está tendo aí as pessoas de maior caminhada que nós devemos reverenciar sempre, ao mesmo tempo que a gente tem aqui um molecão aí, tá chegando e tal, nova geração. Essa é a nossa caminhada, né? E é isso, fortalecendo sempre. Sei lá. Opa! Depois a gente troca aquela ideia. Miranda, vamos trocar aquela... Pode responder esse bloco e depois eu passo para o segundo? Sim. Então, primeiro eu não pedi licença para essa gente mais velha, sabedora das coisas e que viveu experiências de formação de associações, comunidades, ranchos, escolas, que isso é parte da experiência negra do século XX e que, de certa forma, a gente entra na escola, né, no processo de escolarização e na conversão da nossa alma negra para uma mentalidade branca, nós somos educados a olhar para isso tudo como coisa arcaica, que tem que desaparecer, que não é adequada para uma sociedade urbana, moderna. E alguns de nós, efetivamente, num dado momento da vida, olham mesmo com desprezo para as escolas de samba, para os terreiros, para os ajuntamentos não institucionais entre nós. E vamos nos afastando, nos apartando disso e buscando as referências só nos códigos culturais dos brancos. E cria, de fato, doenças terríveis, esquizofrenias, doenças, às vezes, que a medicina e a psiquiatria é incapaz de identificar e tratar, porque alguém que vive apartado da sua comunidade, do seu meio, da sua cultura, é gente que sofre. E esses que, às vezes, no sofrimento, assumem a autodestruição. Não há nada mais autodestrutivo do que essas ferramentas que estão disponíveis hoje para matar. Nós não vimos os meninos do PCC produzindo uma revolta contra a dominação.
mas eles se voltam contra nós. Eles nos destroem para obter mais poder. E às vezes são nossos amigos do bairro. São os meninos com os quais nós jogamos futebol. E eu tenho para mim que esse fenômeno de uma violência nesse nível autodestrutiva, que destrói para dentro, mas não destrói a dominação, é fruto também do desenraizamento. Porque até um certo período da nossa história, mesmo com todas as dificuldades, aquele que era portador de deficiência física, ele era abarcado pela comunidade. O que às vezes tinha problemas mentais também era um pouco cuidado por todo mundo. Não ia para a rua, não virava esmoleiro. E nem se tornava autodestrutivo. Mesmo com todo o peso que foi o século XX para as famílias negras. O século XX, a escravidão durante 400 anos foi terrível, mas o século XX não foi menos terrível para as famílias negras. A busca incessante das elites brancas brasileiras de transformarem o Brasil num país de branco nos empurrou para uma condição terrível. E mesmo quando alguns de nós furaram um bloqueio e conseguiram acessar as instituições brancas, a polícia, o corpo jurídico, os acesso aos cargos relativos nos hospitais, no serviço público, muitas dessas pessoas também viveram emparedadas, sem contato com as suas comunidades. E a morte da comunidade é o princípio da morte da sociedade. Desde a nossa pequena comunidade, seja ela familiar, até aquela grande comunidade do terreiro, da escola de samba, não da escola formal, mas da escola de samba. A ideia de formar uma escola de samba é porque na outra escola a gente não podia entrar, né? Ou se entrasse, seria tratado daquele jeito, né? Essa ideia é quase revolucionária. Fazer uma escola onde se aprende o ritmo, onde se aprende com o corpo, né? Onde se aprende os códigos e os ritmos, talvez sejam os elementos africanos que menos sofreram alterações ao longo dos séculos. As estruturas rítmicas. Quem diz isso nem sou eu, é o Kazadi Mukuna, um antropólogo do Congo que viveu aqui no Brasil e nos ensinou muitas coisas. Então, quando a gente tem a oportunidade de instaurar um lugar desse que é público, mas nem sempre é tratado publicamente, e encontrar 4 gerações negras, autoafirmadas como negras, isso é uma coisa de uma emoção surpreendente. E quando eu digo negras, eu digo que os negros instauram espaços que todos os outros podem chegar e serem benquistos, porque as culturas negras são generosas. Elas são sempre construídas socialmente e também distribuídas socialmente. Diferente da lógica ocidental, que o meu conhecimento é só meu, e eu me capitalizo quando eu o vendo. A minha tecnologia é só minha, e você só consegue acessar se você tiver dinheiro para me comprar. Até mesmo a minha diversão, ela é paga. Que é uma invenção mais interessante do que foram as escolas, até pelo menos por volta dos anos 70, espaços comunitários de reconhecimento nosso, entre nós, para nós, mas ao mesmo tempo os outros podem chegar, serão bem-vindos, diferentes dos clubes deles.
onde nós só podíamos entrar para fazer a faxina, né? Dos hospitais deles, onde nós ainda só podemos entrar para fazer a faxina, dos seus fóruns, onde nós entramos para ser julgados. E às vezes, raramente, há entre nós advogados negros. Não porque a gente rejeite o conhecimento que o Ocidente construiu, mas porque às vezes nos é negado. Porque muita coisa que se pensa que é do Ocidente é nossa. Você entra no Hospital Emílio Ribas, lá embaixo, nas clínicas, lá embaixo, no hall de um dos prédios mais antigos, tem um conjunto de painéis feitos no concreto. Alguns desses painéis são tratados de medicina do Egito Antigo. Um deles é um tratado de medicina, é um estudo sobre a paralisia infantil, que chega na Europa, e os brancos são os inventores da medicina moderna. Mas os gregos iam estudar medicina em Alexandria. É preciso dizer isso. É preciso dizer também que os africanos foram os inventores do cristianismo, que as primeiras comunidades cristãs do mundo eram no nordeste da África. E a gente pensa que o cristianismo é uma invenção branca. E que o Cristo, desde sempre, já veio com o olho azul e com aquele cabelo escorrido. É uma coisa terrível a desinformação. Todos os objetos e materiais e tecnologias de construção em larga escala, de prédios públicos em larga escala, são todas técnicas africanas que depois os árabes levaram para a Península Ibérica. Mas nós vamos para a escola e os professores, os educadores, as educadoras querem fazer brincadeiras com a gente, desde a infância, chamar para fazer papel de escravinho. Às vezes, na maior boa vontade, a professora, até querendo te mostrar, ó, esses são os seus ancestrais. Ela não diz que eles foram escravizados, ela nos diz, eram escravos. Olha, escravo não nasce assim, a não ser depois da segunda geração. Para transformar um grupo de pessoas em escravizados, você tem que submetê-los. Então, o que eu vejo nessa ação da Terça Afro, e que é muito prestigiosa e obtém um sucesso, é justamente nisso, de conseguir trazer diferentes gerações e transformar esse espaço num espaço de conhecimento, de produção do conhecimento. E o que caracteriza os humanos é a produção e a transmissão do conhecimento. Só em situações excepcionais é que nós não temos condições de produzir e de transmitir o conhecimento. Só em situações de opressão e de domínio. Fora isso, nós somos produtores de conhecimento. Os prospectores de ouro que se trouxe do Ghana, porque sabia como extrair o ouro de terras profundas e como tratá-los, transformá-los em bijuterias, hein? Os prospectores de ferro, que foram trazidos da África Central, porque eram os únicos que tinham domínio para produzir as enxadas para o eito, né? Os europeus não iam buscar em fábricas, não haviam fábricas no século XVII. As fábricas são do século XIX. Quem fazia as enxadas? Os enxadões das pás, os facões para o eito? Os ferreiros, né? Os ferreiros trazidos lá da África Central, né? Tecnologias de exploração do ferro, de transformação do ferro bruto em ferramentas, em utensílios. Precisamos recuperar essa memória das tecnologias africanas introduzidas no Brasil.
Para recuperar isso, tem o livro do Carlão aí. Logo mais. Carlão, por favor. Boa noite a todos os presentes. Professor Saloma, foi um prazer conhecê-lo. E estou aqui em virtude da minha neta Tayane. Lá vai ter uma reunião, uma palestra entre nós aqui sobre a nossa etnia. Para mim é salutar. Para falar em associações nossas, reuniões nossas, sou obrigado a me reportar década de 30, 38, 39. Meu pai, José Moisés Caetano, eu sou Carlos Alberto Caetano, já me levava na nossa associação por nome de José do Patrocínio, Rua Formosa, José do Patrocínio. E fui entender, na ocasião, quando meu pai falou, fui entender, quando eu já estava com meus 18, 19 anos, cursando a Escola Técnica Federal de São Paulo. Na ocasião, ele disse-me assim: meu filho, o mundo gira, você sente que o mundo está girando, que o mundo está rodando? Eu sabia que o mundo girava, que o mundo rodava. Assim são as nossas coisas. Na época eu não entendi. Veja bem, estou falando para os senhores. Associação José do Patrocínio já existia. Eu não entendia. Falei que meu pai falou que o mundo gira, o mundo roda. Não entendi essa analogia. Bem mais tarde, eu vim entender o que ele queria dizer. Referia-se à nossa resistência, aos nossos movimentos. A coisa é tão devagar, a coisa vem mudando tão devagar, nós não sentimos, gente. Muito devagar. 500 anos de Brasil. Ainda estamos brigando por um espaço, continuamos brigando por um espaço. Discriminação violenta continua. Somos escravos do poder econômico e etc. Mais ainda, quando se fala de coisas nossas, falando em samba, sou do meio, meu pai me levava em Pirapora do Bom Jesus. Minha mãe ia prestar homenagem ao santo. Eu vim conhecer a igreja por dentro. Eu já era avô. Vejam bem vocês, frequentei anos e anos. Descia, mas só que íamos para um barracão aonde os negros se reuniam. Jongo. Jongo era uma manifestação nossa nos barracões. A maioria, o grosso dos negros que vinham, hoje seria grupos de diversos locais de Tietê, de Piracicaba, de Campinas, sul de Minas. Na época, era tido assim, vem um terno de Tietê. Era um grupo grande que vinha, Tietê, ou de Piracicaba, de Campinas. E assim era. O grosso nosso não ia para a igreja, gente, ia para os barracões. Não sei se vocês tomaram conhecimento dos barracões. Lá que se jongava. O samba hoje é embrião desse jongo. O que eu posso passar para vocês? Falava o pai do samba, vocês escutam falar até no dia de hoje o pai do samba, só que o pai do samba na época, que ia jongar, era um bumbo grande, artesanal, e separava assim, as senhoras de um lado, os adolescentes, as meninas do lado, e assim era feito dos homens também. Tirei o quê? 8 anos, 9 anos, calculo eu. Falando década de 30. A maioria de vocês não tinham nem nascido, hein? Tinham nem nascido. Não, você, nem seu pai não tinha nascido. Não fala você. Então vejam, gente, coisas nossas que nós não vemos mais hoje em dia. Separava-se
E o que era jongar? Era uma manifestação do negro. O pai do samba, ele costumava dizer assim, ele abria o samba batendo aquele bombom grandão, enorme. A onomatopeia era essa aqui, tum 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 tum. E a senhora, o jovem, de um lado já me lembra, saia quase barrando no chão, só pegava a saia, já sacudindo. Parecia um ritual, até hoje, eu me lembro, me emociona. E o pai de samba abria assim. Oi, Pirapora! Tum, 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 tum. E o pessoal já que se movimenta, essa ginga do negro. Oi! Falava Bariri, é Barueri, né? Oi, Bariri! Quem tem dinheiro vai, quem não tem que fique aí. Cantava 2 vezes. Oi, Pirapora, oi, Bariri, quem tem dinheiro vai, quem não tem que fique aí. Aí quando ele, na terceira vez, todo mundo via aquele povo, oi, Pirapora, oi, Bariri, quem tem dinheiro vai, quem não tem que fique aí. E vinha, não é um umbigada, gente, vinha, chegava perto, eu me recordo, voltava, não é um umbigada. E diz que o samba levanta poeira. Por que diz que o samba levanta poeira? Porque o barracão, em Pirapora do Jesus, grande, ele era chão de terra batido. Dormia, acordava e o pessoal jogando. E quando alguém fosse cantar, tinha um ritual nosso, fosse cantar, tinha que pôr a mão no bumbo. Você está pedindo licença para o pai do samba, que você então iria cantar. Ele parava aquele povão lá no bagulho, ele parava e gritava bem alto assim, gente. Ea! E todo mundo responderia. Ea! Ea! Todo mundo. Ea! Olhando a pessoa que ia cantar. Fez ele parar, olhando a pessoa com a mão no bumbo, né, para cantar. E então você podia, quem jogava, podia cantar assim. Dinheiro é meu, mas estão querendo me tomar, para todo mundo escutar. Dinheiro é meu, mas estão querendo me tomar, por causa do meu dinheiro. Estão querendo me matar, por causa do meu dinheiro. Estão querendo me matar. Dinheiro é meu, mas estão querendo me tomar. Dinheiro é meu, mas estão querendo me tomar, por causa do meu dinheiro. Estão querendo me matar, por causa... E aqui, então ia. Aquele vai e vem, levantando poeira, aquela coisa gostosa do negro, do jongo. E procedia assim. Qualquer um de nós que fosse jongar, aprendia a jongar, punha a mão no bumbo, o que vocês iam dizer que nós estamos jogando? Ea! Gente, eu grito, Ea! 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 Então é a pessoa pedindo licença, o homem ou mulher pedindo licença para poder cantar. E aquele a noite todinha, aquele movimento, aquela ginga do negro, aquelas brincadeiras todas. A resistência, o professor falou de Santos. Aquilo foi uma greve. O Esmeraldo Tarquínio, ele era o presidente das estivas. Ele era o presidente dos estivadores. Questão de trabalho, trabalho escravo. O que o Esmeraldo fez? Ele parou o Porto de Santos. O Porto de Santos, a maioria sabe, que é um dos maiores portos da América Latina. Não é do Brasil, da América Latina. E ele parou. Mas nós estamos na ditadura, gente. Ele parou, fez a greve e parou. Falando de Esmeraldo Tarquínio. Candidatou-se a prefeito de Santos. Ele é branco que nem eu. Candidatou-se a ser prefeito de Santos. Foi eleito, mas não assumiu. Ditadura, diz que ele foi eleito com voto de comunismo. Na ocasião, não assumiu a presidência de Santos.
Hoje tem um viaduto no Tarquírio, uma série de homenagem a eles, entende? Onde a gente sabe o que ele passou. Menor Tarquínio, fala em Abdias Nascimento, esqueceu de falar de... É ruim ficar velho, gente, a memória começa a fugir. Esqueceu de falar de... Um Ventor Imbu lá, gente. Acabei de falar para você aqui agora, o Ventor Imbu. Solano Trindade. Obrigado. Solano